bem-vindo a mais um programa Explicando Direito, uma iniciativa da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso, que tem como objetivo desenvolver conhecimentos sobre temas jurídicos e sociais, visando o aperfeiçoamento das relações humanas. Nesta edição, recebemos a juíza da 4ª Vara Civil de Cáceres, Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, que fala sobre uma publicação recente, Cadernos de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, concretizando direitos humanos, direito das pessoas LGBTQIAP+. Vamos acompanhar. Aqui a gente está tratando, né? Foi uma parceria firmada entre o STF e a Secretaria de Altos Estudos, né? E também o CNJ, né? Com o Instituto Max Planck, né? Que é um instituto alemão, que está sempre pesquisando, né? A pesquisa científica e metodológica em temática envolvendo como que a gente vai trabalhar, né? Que é direitos humanos, direitos fundamentais, democracia, e também a rede ICAO, né? Que é também o Instituto Latino-Americano, que vem trabalhando sobre a mesma temática. Então, essa parceria aí do STF, CNJ, né, Rede ICAO e o Instituto Max Planck, deu esse fruto, né? Essa obra que foi lançada no começo de setembro, né, que vem tratar de como a jurisprudência do STF ela vem, né, se posicionando quanto aos direitos humanos, né, desse grupo vulnerável LGBTQIA+. Só já fazendo destaque, né, a própria sigla ela traz esse mais e há uma variabilidade, né, de letras, vez por outra, no sentido de ratificar essa ideia de inclusão, né? Essa ideia que quando se busca identidade de gênero, quando se busca inclusão, né? Parar no A ou parar no P da sigla, né? Seria insuficiente. Daí esse mais, né? No sentido da gente ampliar o espectro de proteção, né, ratificando a lógica da dignidade da pessoa humana desse grupo vulnerável. E aí, né, onde é que eu me insiro nesse livro? Né? Eu faço parte de um grupo de pesquisa, né, Direitos Humanos, Democracia e Cursos Constitucionais, do CEUB, né, o local onde eu faço, a instituição onde eu faço o doutorado, e a minha orientadora é uma das coordenadoras, né, a professora Patrícia Perrone, e a professora também Flávia Piovesan, que é a coordenadora científica dessa obra. E aí o nosso grupo de pesquisa, né, a gente participou no sentido de fazer a revisão, né, essa revisão tanto, né, metodológica, quanto também da escrita, né, no sentido de trazer um cuidado, uma cautela, né, na qualidade do que viria a ser publicado. Só para que vocês entendam, né, um pouco da metodologia que foi utilizada, né, aqui nesse livro, como é que a gente fez essa pesquisa? A gente tem um recorte temporal e também, né, um recorte no tipo de decisão que foi utilizada para fazer esse levantamento, né? Porque o número de decisões do STF são inúmeras. E aí, como o recorte em termos de conteúdo, né, se definiu pegar decisões do plenário, né, do pleno do STF, considerando que ela representa, né, a unidade, o entendimento unânime ali do STF, como também, eventualmente, decisões monocráticas, né, uma concessão de liminar, do relator daquele julgado, que trouxe em seu conteúdo, né, destaque de direitos humanos. E aí, quais foram os eixos temáticos que a gente pesquisou? Esse que a gente está tratando é a população LGBTQIA+, né? Mas vão vir outras publicações, por exemplo, outro eixo temático, pessoas privadas de liberdade, né? Questão de gênero, questão de raça, povos indígenas e populações tradicionais, liberdade de expressão. Então, vejam que vão ser várias publicações, a gente está tratando dessa primeira, que trata dessa comunidade específica, né? Que o STF entende importante fazer esse levantamento de como, né, esses lead cases, esses casos de relevância, como o STF vem, de certa forma, empurrando a história para frente, né, parafraseando um pouco
a fala do professor Barroso, e tratando de direitos, né, humanos e direitos fundamentais. E como, né, os sistemas de proteção, não só do direito interno, como internacional, como eles estão tratando o tema. E aí, nesse levantamento que a gente fez, além de ser super interessante, em razão da riqueza, né, nos votos, né, dos ministros, a gente também pôde perceber como há uma comunicação entre os sistemas, né? O sistema ONU de proteção aos direitos humanos, o sistema interamericano de direitos humanos e o nosso sistema interno. E aí a gente fazia esse levantamento, por exemplo, aqui LGBTQIA+, que a gente está tratando, né? A gente colocava como argumento de pesquisa a palavra LGBTQI, homoafetivo, união estável homoafetiva, por exemplo, enfim, colocava esses argumentos, verbetes de pesquisa, tanto no site do STF, no espaço destinado à jurisprudência, fazendo recorte, como eu falei, temporal e a posição do Pleno do STF, como também nas notícias, porque a gente cruzava essas informações para saber se as decisões do Pleno também geraram uma repercussão na aba lá de notícias do STF, ratificando essa ideia de uma propagação na divulgação desse tipo de informação. E aqui, nesse livro especificamente, eu sei que são vários aspectos que foram trabalhados e levantados contra esse grupo vulnerável, mas eu queria destacar, né, rapidamente algumas das decisões que constam aqui desse caderno. Por exemplo, né, a DPF 132 e a DIN 4277, né, de relatoria do ministro Aires Brito, à época, né, em que houve o reconhecimento da união afetiva. Né, e esse caso, ele representou, né, um marco na nossa jurisprudência, né, não só na jurisprudência, mas também no nosso sistema de justiça, no sentido de reconhecer, né, a homoafetividade como elemento importante à tomada de decisão. Né? E a partir daí a gente teve, por exemplo, o reconhecimento do direito sucessório entre cônjuges e companheiros na união afetiva, que também é um outro julgado que consta aqui desse livro, né? O recurso extraordinário 646.721, né? A gente tem um outro, Lindy Case, que também está aqui nessa obra, que foi um marco, né? E que o próprio CNJ, né, editou provimento acerca, né? O TSE também reconheceu o direito ao uso do nome social, né, pelos eleitores. Eu estou tratando aqui da DIN 4275. Né? Nessa DIN 4275 se reconheceu, né, o direito à alteração do nome, né, independentemente de qualquer cirurgia de transgenitalização ou de realização de tratamentos hormonais ou patologizantes. Né? Ou seja, a pessoa, né, que não se reconhece naquele nome registral, ela pode proceder à alteração do nome independentemente de qualquer procedimento cirúrgico ou intervenção médica. Então, isso foi mais, né, esse foi mais um avanço levantado aqui em termos de julgado do STF nesse período pesquisado. E no mesmo sentido, né, o recurso extraordinário 670.422, né, que realmente a gente reconhece como um avanço aí, né, no reconhecimento de direitos das pessoas que querem alterar o seu nome registral sem ter que ser obrigada a passar por qualquer procedimento. E aqui, eu me recordo, me chamou a atenção quando eu fiz esse levantamento aqui no voto, né, seja do relator, seja no voto dos outros ministros, a relação imbricada do direito ao nome com a dignidade da pessoa humana, né, com direito a ser reconhecido socialmente por aquele nome que você se enxerga no espelho, né, e não simplesmente por uma questão biológica. Né? Eu nasci num corpo de homem, mas eu me reconheço no corpo de uma mulher. Né? Então, seria um sofrimento,
indevido que eu teria que suportar ser chamado pelo nome registral. Então, aqui realmente é mais uma decisão que demonstrou aqui o avanço e a tutela, né, desse grupo vulnerável LGBTQIA+. Um outro julgado que eu gostaria de me referir, que eu não poderia deixar, que vem gerando, né, muito debate, muita polêmica no mundo jurídico, tanto o mandado de injunção 4733, né, em que houve a criminalização da homotransfobia, quanto a ADO 26, quanto à criminalização da homotransfobia também, né? No seguinte sentido, ante a omissão, como é que o STF entendeu nesses casos, né? Diante da mora, né, da omissão do Congresso Nacional em criminalizar, né, condutas homotransfóbicas, o STF determinou, né, a extensão, reconheceu a extensão da Lei do Racismo, a Lei 7716 de 89, a esse tipo de conduta homofóbica, transfóbica. Então, na verdade, houve uma equiparação ao crime de racismo, né, diante do reconhecimento da omissão legislativa. Então, são mais dois casos que ratificam essa ideia de como o STF, de como a jurisprudência, melhor falando, ela é uma fonte importante do direito. A gente sabe que o direito brasileiro, ele em sua origem, né, bebe na tradição, né, do civil law. A lei é a principal fonte do direito. O sistema em que o common law institutos do common law acabam adentrando, né, no ordenamento jurídico, a gente há uma aproximação entre as famílias do civil law e do common law, de forma que institutos como a súmula vinculante, né, com a emenda constitucional 45 de 2004, os precedentes judiciais obrigatórios, né, agora com o Código de Processo Civil atual, 2015, acaba aproximando essas famílias e deixando, lógico que há críticas nesse tocante, mas aproximando essas famílias, dizendo que a lei não é a única fonte do direito. A gente tem na jurisprudência, né, uma fonte importante. E dentro dessa perspectiva, outros dois julgados, né, que foram assinalados aqui, que eu gostaria de discutir, foi na arguição do preceito fundamental 457, né, que ela trata da questão da divulgação de material escolar sobre gênero e orientação sexual, né, em que o STF ele julgou procedente, né, o pedido que foi formulado na ação, e declarou a inconstitucionalidade de uma lei municipal, né, dizendo que havia a usurpação da competência privativa da União para legislar a respeito de diretrizes e bases da educação, né, e bem como ao princípio, né, a violação ao princípio da liberdade de aprender e de ensinar, e do dever estatal de combate à discriminação por orientação sexual e de gênero. Então, essa é mais uma decisão aqui que a gente trouxe nesse caderno, destacando a importância na proteção dentro das instituições de ensino de uma cultura que não incite, né, o preconceito, o sexismo, o racismo. Uma outra decisão que merece destaque, que está também aqui nessa obra, foi a ADI, né, Ação Declaratória de Inconstitucionalidade 5543, que trata da questão da doação de sangue por homossexuais. E aí o STF, né, veio veio sedimentar o entendimento no sentido de que a resolução da diretoria colegiada da Anvisa, né, número 34, datada de 2014, que, dentre outras coisas, ela exigia que uma pessoa homossexual, para que ela fosse doadora de sangue, ela teria que comprovar que ela não teve relação sexual há pelo menos um ano antes da doação. E o STF veio realmente declarar a inconstitucionalidade, né, dos dispositivos dessa resolução, dizendo que ela escancarava a discriminação por orientação sexual, além de ofender, de certo, a dignidade da pessoa e o direito à igualdade, né?
pela orientação, né, identidade de gênero dessa pessoa, que ela vai estar com a pecha de não poder praticar um ato de amor, que é a doação de sangue, né? E para concluir aqui, né, falando um pouco aí mais dessa obra, o último julgado, aqui a gente fez referência, né, tratando especificamente desse grupo vulnerável, foi a DPF 461, né, que ela ratifica aquela ideia que eu já tratei do ensino sobre gênero e orientação sexual na escola, né? Então, realmente, aqui o STF julgou procedente o pedido, também declarando a inconstitucionalidade, né, tanto formal quanto material, em razão de determinada norma de um município, aqui no caso Paranaguá, no Paraná, ele está comprometendo o acesso de crianças, adolescentes e jovens a conteúdos relevantes pertinentes à sua vida íntima e social, em desrespeito à doutrina da proteção integral. Então, num breve resumo, a obra veio tratar desses aspectos, né, dos principais julgados, lead cases, em torno de direitos humanos fundamentais reconhecidos pelo STF, né, para a tutela, né, desse grupo vulnerável que ainda hoje vem sofrendo, né, seja crimes de natureza física, seja de ordem psicológica, moral, né? Então, o que demonstra a necessidade da sociedade de se avançar e de se enxergar no outro, né? Aquela perspectiva da empatia, né? Quando a gente não se enxerga no outro, é muito fácil a gente agredir, seja verbalmente, seja fisicamente. E só para concluir a minha fala, eu queria trazer uma citação, né, de uma pesquisadora americana que vem, né, pesquisando sobre a questão do gênero, e uma americana, né, a Judith Butler, quando ela diz o seguinte: seja qual for a liberdade pela qual a gente luta, né, ela deve ser uma liberdade que se paute, que se calque na igualdade. Uma liberdade que ela não tenha como premissa básica a liberdade, a igualdade, é uma liberdade que vai estar comprometida, né? Então, a nossa liberdade, ela precisa estar em consonância com a igualdade em suas mais variadas faces, inclusive, né, a igualdade de gênero, a igualdade de raça, o respeito à identidade de gênero. Então, como bem demonstrado, né, essa pesquisa encomendada pelo STF, CNJ, ela tem um grau de importância grande no sentido de trazer temas de relevo à sociedade em seus aspectos mais importantes, que é o resgate, a importância do outro enquanto outro, né, ao parar para olhar para a humanidade em sua essência. E, como eu falei, esse foi o primeiro eixo temático dessa nossa pesquisa. Outros eixos temáticos, como liberdade de expressão, tutela, né, de povos tradicionais, também vão ser lançados oportunamente. Muito obrigada.